Olá pessoal, meu nome é Leonardo, sou professor do Exatas para Todos e hoje nós vamos fazer dois exercícios de porcentagem, que é uma matéria muito bacana, cai em todos os concursos, só que nós vamos utilizar um método diferente. Nós vamos resolver esses dois exercícios utilizando o método de frações. Fique conosco até o fim do vídeo que vocês vão aprender como resolver exercícios de porcentagem utilizando frações. Para de enrolar, professor. Em um zoológico, 1/4 dos animais são aves, 7/20 são répteis e o restante são mamíferos. Responda as perguntas abaixo. Qual a porcentagem de aves? Qual a porcentagem de répteis? Qual a porcentagem do restante dos animais? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o problema. 1/4 são aves. Então vamos aqui para a letra A. Não é verdade? 1/4 são aves. Pessoal, o que eu disse para você? Para a gente trabalhar com porcentagem, eu tenho que transformar o denominador em 100. Beleza? Mas como eu faço para que esse 4 transforme em 100 aqui embaixo? E eu não posso alterar o valor da fração. Para eu não alterar, eu preciso achar um número que eu multiplique embaixo e multiplico o numerador e o denominador por um número, tá? E esse número tem que transformar esse denominador aqui em 100. 25, por quê? 4 vezes 25, 100. Então, ó, se eu multiplicar por 25 embaixo e multiplicar por 25 em cima, essa fração fica equivalente e eu não altero o seu valor. 1 vezes 25, 25. Certo? 4 vezes 25, 100. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. Ah, professor, tá legal. Então vamos caminhando. 7 sobre 20 avos são de répteis. Então vamos ver como eu transformo 20 em um denominador de 100. O que é que eu tenho que multiplicar aqui embaixo? 20 vezes quanto, pessoal? 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. Então, achei o número. Ó. Se eu multiplicar o numerador por 5 e multiplicar o denominador por 5, ó, 7 vezes 5, 35. 20 vezes 5, 100. Lembrando, quando eu multiplico tanto o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu não altero o resultado da minha fração. 35 sobre 100 é a mesma coisa que 35%. Não, professor, está muito fácil isso. Muito fácil de resolver. Aí ele fala o seguinte, qual o restante dos animais? Ah, pessoal, simples, vamos lá. Ó, se você tem que 25% são aves, não é verdade? Aves. Você tem que 35% são répteis, ok? Então, isso aqui tudo dá quanto? 5 mais 5, 10. Vai 1, 1 mais 2, 3, 60%. Aí ele fala o restante dos animais. O que é restante, pessoal? Para inteirar tudo, tem que dar quanto? 100% dos animais. Ou seja, o restante dos animais seria 40%. 40% é o restante dos animais. Ok, pessoal? Facinho, hein? Fácil, extremamente fácil. Esse é nosso segundo exercício gráfico das pessoas entrevistadas. Vai ser muito comum agora porque estamos entrando em período de eleições. Então nós temos aqui um gráfico em forma de pizza e nós temos aqui as pessoas que foram entrevistadas. Então nós temos candidato A, é o azul, 108 pessoas. Candidato B é o laranja, 150 pessoas. Candidato C é o cinza, 124 pessoas. E não opinaram 28 pessoas. Então eu tenho esse gráfico e a partir daqui serão feitas as perguntas e nós vamos resolver. Lembrando, nós optamos por resolver esse exercício utilizando o método de fração em porcentagem, ok, pessoal? Nessa outra página nós temos aqui quantas pessoas foram entrevistadas. Pessoal, resposta fácil, né?
108 pessoas, candidato A. 140 pessoas foram entrevistadas e disseram que votam no candidato B. 124 disseram que votam em C. E não opinaram 28. São aquelas que você fala, e aí, você vota em alguém? Não, não tenho opinião. Tá, então quantas pessoas ao todo foram entrevistadas? É muito simples, basta somar os votos de cada candidato e aqueles que não opinaram. 108, candidato A. 140, candidato B. 124, candidato C. 28 não opinaram. Ao todo, quantos opinaram? 400 pessoas foram entrevistadas. Agora, nós partimos o quê? Do primeiro princípio que foi quantas pessoas foram entrevistadas. E agora a gente está entrando na parte de percentual. Qual o percentual de eleitores que votaram no candidato A? Pessoal, utilizando fração é simples e eu vou mostrar para vocês. Esse método é moleza, é fácil. Fácil, extremamente fácil. Basta você fazer o quê? Observem aqui, observem aqui. 108 é justamente a quantidade de pessoas que votou no candidato A. 400 é o total. Então, eu acabei de montar a fração que representa o candidato A. Nós vamos montar cada candidato, fração por fração. Essa aqui representa o candidato A. Então, 108 são os eleitores que disseram que votaria nele em 400 pessoas entrevistadas, ok? Então, eu separei aqui a fração 108 sobre 400. Tá, o que nós vamos fazer para transformar isso em percentual? Pessoal, o que quer dizer percentual? Quando eu falo assim, observe aqui embaixo, 3%, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui é uma fração de 3 sobre 100. Quando eu falo 20%, isso aqui é uma fração 20 sobre 100. Isso que quer dizer percentual. Ou seja, eu preciso achar um denominador nessa fração aqui acima que seja 100. Olha só, meu denominador é 400. Se eu dividir por 4 o denominador, ele não vai virar 100? Não é verdade? Então aqui, ó, vou dividir por 4. Mas quando eu faço isso, eu preciso também dividir o meu numerador pelo mesmo número. Dessa maneira, eu não altero o valor da fração, não é verdade? São frações o quê, pessoal? Equivalentes. Mais à frente, em outra aula, ainda nessa semana, nós vamos falar um pouquinho de fração equivalente para vocês. Então vamos lá. 108 dividido por 4, 27, ok? 400 dividido por 4, 100. Observem, agora eu tenho uma fração 27 por 100, que significa o quê? 27%. Então, achamos o primeiro percentual que o exercício pediu. Vamos partir para o segundo percentual. Nós já achamos o percentual do candidato A. Então, agora, vamos trabalhar o percentual do candidato B, mesma coisa, utilizando o método de fração, ok, pessoal? Aqui nós temos a fração que representa o candidato B, eleitores que votaram em B em 400 entrevistados. Vejam só, conseguimos montar a fração. É importante você sempre montar a fração, até para você entender o significado da fração, o significado daquele valor no próprio exercício. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento para o candidato A. Esse denominador aqui, ele precisa se transformar em 100, para a gente trabalhar com porcento, por 100. Basta fazer o quê? Eu divido embaixo por 4 e também divido em cima por 4. Quando eu divido tanto o numerador quanto o denominador,
eu não altero a minha fração. 140 por 4 dá 35. 400 por 4 dá 100. 35 por 100, que significa 35%. Fácil, né, pessoal? Fácil, fácil, fácil. Fácil, extremamente fácil. Nós já falamos do percentual que votou em A, o percentual que votou em B e agora vamos falar do percentual que votou em C, ok? Para isso a gente vai montar a fração, que é extremamente importante nesse método. Temos aqui a fração que representa os candidatos que votaram em C. Vejam só, o denominador 400, ou seja, 400 pessoas foram entrevistadas, e 124 são aqueles que votaram no candidato C, ok? De posse dessa fração é que a gente consegue achar o percentual. Vamos lá? Mesma coisa é o procedimento que nós vamos utilizar, que utilizamos para A e para B, agora estamos utilizando em C. O denominador na porcentagem, ele precisa ser 100. Ok, então para isso nós já vimos que precisamos dividir o 400 por 4. Preciso dividir tanto o denominador quanto o numerador. 124 dividido por 4, 31. 400 dividido por 4, 100. Observem que agora eu tenho uma fração de 31 por 100, que é a mesma coisa de dizer 31%. Olha que interessante, pessoal. Então, eu já sei de A, de B e também já sei de C. Para a gente achar agora o restante, vai ser muito simples, que é o valor dos candidatos que não opinaram. Nós vamos fazer por dois métodos rapidinhos aqui para vocês. Podemos, então, observar que o candidato A obteve 27%. O candidato B obteve 35%. O candidato C obteve 31%. E quem não opinou? Quantos por cento são? Então, vamos lá. 27% dos candidatos votaram em A. 35% dos candidatos votaram em B. 31% dos candidatos votaram em C. E quem não opinou? Então, eu já tenho que 93% é o total que eu obtive. Pessoal, aí fica fácil, né? Vamos para a outra página. Basta você pegar 100. Por que 100? Porque 100% refere ao todo. 100% se refere o quê? A 400 pessoas. Ou seja, de 100%, 93% votaram em A, B ou C. Quantos por cento sobraram daqueles que não opinaram? Daqueles que não opinaram, apenas 7. 7 o quê? 7%. Então, o que eu fiz? Como faltava apenas uma opção, eu diminuí 100% do todo daquilo que eu já tinha. Pelo método de fração, você sabe que 28 pessoas não opinaram em 400. O que você precisa fazer? Transformar o denominador em 100, não é isso? Nosso método de fração. Vamos dividir o denominador por 4 e dividir também o numerador por 4. 28 por 4, 7. 400 dividido por 4, 100. Isso significa dizer que é 7 por 100, que é a mesma coisa de 7%. Viu que o resultado foi igual? Então, pessoal, próxima aula, nos acompanhe no canal, curta nosso canal, fique de olho, sempre estaremos lançando nova aula de matemática básica. Matemática básica é o fundamento de toda a matemática, da física. Valeu, até mais!